Continuando a série sobre a franquia Missão Impossível, chegamos à Missão Impossível 3 de 2006, que pra muita gente, pra muitos dos meus colegas, por exemplo, é o filme mais fraco da franquia, e eu revendo agora o filme pra fazer esse vídeo, eu posso dizer já de primeira mão que eu discordo dessa afirmação. Como eu tinha falado nos vídeos anteriores, a série Missão Impossível sempre teve tradição de trazer diretores de muito pedigree. O J.J. Abrams é quem chegou pra esse filme aqui com menos fama, e por mais que ele já fosse um cara famoso, por mais que ele já tivesse ali, né, um hype, principalmente por causa da série Lost, ele não era, e não é também, né, nunca se tornou nenhum Brian De Palma e nenhum John Woo, mas o que ele faz em Missão Impossível 3 é admirável, na minha opinião, que é quase rebootar a série, fazer um filme que tá alinhado às melhores práticas, né, tanto narrativas quanto estéticas, do gênero de ação naquele momento da história do cinema, né, porque 2006, se a gente for parar pra pensar, já faz quase 20 anos, fazer uma transição entre os filmes de espionagem que tinham um pouco de ação pra um filme de ação frenético que tinha um pouco de espionagem e começar a formatar o padrão que os filmes da franquia teriam a partir daquele momento. É um filme do qual eu gosto muito e eu também me pergunto, será que é o melhor filme da franquia? O agente do IMF, Ethan Hunt, Tom Cruise, está prestes a se casar com uma mulher maravilhosa, mas ela não sabe que ele é um espião secreto. Certo dia, uma colega sua é sequestrada e ele precisa voltar à ativa para tentar recuperar um objeto misterioso que está nas mãos de um perigoso traficante internacional. Esse filme aqui começa em medias res, ou seja, ele começa já no meio da ação, tanto do ponto de vista daquele prólogo que já joga a gente naquela espécie de tortura emocional que o vilão vivido pelo Philip Seymour Hoffman tá fazendo com o Ethan Hunt, né, ameaçando que vai matar a mulher dele, que é inocente, que não sabe nada nem da vida dele como espião. Mas eu também diria que ele começa no meio da ação, e é isso que significa em medias res, do ponto de vista da situação de vida do Ethan Hunt de forma geral, porque parece que entre o Missão Impossível 2 e o Missão Impossível 3 muita coisa aconteceu, parece que tem uma grande elipse ali, a vida do Ethan Hunt mudou pra caramba, ele tá agora já vivendo um relacionamento saudável com aquela mulher incrível, que é uma civil, né, que não tem nada a ver com aquele universo dele, é uma mulher decente, e com exceção do Ving Rhames, que é a única cara do elenco que volta aqui, né, e que tá na franquia desde o primeiro filme, o que acontece no Missão Impossível 3 é que o Ethan Hunt reencontra algumas pessoas, alguns amigos, você vê ali desde o começo que quando ele tá encontrando alguns colegas lá, ele tem uma camaradagem, como se eles já tivessem trabalhado juntos anteriormente, mesmo que a gente nunca tenha visto essas pessoas nos filmes anteriores. Então, eu acho que isso é um acerto do roteiro, de não ficar apresentando personagens novos, de não ficar explicando o que aconteceu entre um filme e outro, porque senão esse filme pareceria um filme de origem, um filme de início, o que não era uma boa, já que a gente já tinha visto 2 filmes anteriormente. O único problema que essa estratégia narrativa acarreta é que Missão Impossível 3, ao contrário dos 2 filmes anteriores, precisa ficar o tempo todo recorrendo a flashbacks, porque tem lacunas que faltam pra gente na história, que ele precisa ficar mostrando enquanto a gente acompanha a ação principal. Isso acaba quebrando o fluxo da história em alguns momentos, mas nada que prejudique a fluidez da narrativa de forma nenhuma. Ainda sobre o roteiro, assim como o Missão Impossível 2 girava em torno de um MacGuffin, que era aquele vírus novo e mutado que estava sendo comercializado juntamente com o seu antídoto, né, obviamente, para que muita gente muito rica lucrasse, a história desse filme também gira em torno de um MacGuffin, e eu preciso voltar a falar do Hitchcock aqui, porque é inevitável quando a gente fala de suspense, de roteiro cinematográfico e de cinema de forma geral. O Hitchcock falava que um MacGuffin é um objeto que tem muita importância na história, porque todo mundo tá em busca dele, porque todos os conflitos, todas as tretas que acontecem na narrativa giram em torno dele, mesmo que o significado daquele objeto, a natureza dele não importe muito. E o roteiro desse filme eleva esse conceito à milésima potência, porque ele consegue fazer com que a gente se importe com aquilo, que a gente saiba que aquele pé de coelho, como eles chamam, tem uma importância muito grande, tem um risco muito grande envolvido, mas mesmo no final do filme, a gente termina sem saber o que era, porque, pra falar a verdade, não importa. Essa sensação de ameaça vai ser construída, claro, principalmente através da atuação e também da presença de cena de um ator maravilhoso que era o Philip Seymour Hoffman. Ele é o melhor vilão, e eu arriscaria dizer já, da franquia inteira até agora, na minha opinião. Só de ele estar em cena, a gente já sente toda a ameaça que ele representa. Ele vive um personagem que não tem qualquer traço moral, que é um crápula completo, um total cafajeste, com aquele
aquele jeito calculado do Philip Seymour Hoffman, aquele jeito de fala que é mansa, mas que tem uma mansidão calculada, que mostra pra pessoa que tá ouvindo que ele é um cara muito perigoso. O J.J. Abrams sabe filmar o Philip Seymour Hoffman, muitas vezes, né, trazendo o rosto dele meio que iluminado e meio que coberto em sombras, principalmente nos olhos, né, tem cenas em que, inclusive close-ups, né, primeiríssimos planos do rosto do ator, trazem o rosto todo contornado, todo marcado pela divisão ali da luz e da sombra, transformando ele quase num monstro ameaçador. E por falar em J.J. Abrams, a principal contribuição do diretor para a franquia, na minha opinião, é conseguir usar o melhor da linguagem usada pelo Doug Liman e pelo Paul Greengrass na trilogia Bourne de uma maneira própria no contexto de Missão Impossível. Então esse aqui é um filme que tem aquelas ações ininterruptas, é a ação que não para praticamente o filme inteiro, e é uma ação que é filmada com uma câmera bastante instável, a câmera praticamente nunca tá parada. Sabe aquele tipo de estilo de filmagem do Paul Greengrass, em que até travelings assim laterais, ou então, sei lá, um simples plano e contraplano, sempre tem carros, objetos, pessoas, estilhaços passando na frente, e a gente tem essa sensação pulsante mesmo de que tudo aquilo que a gente tá vendo, toda a ação tá acontecendo no meio da rua, tá acontecendo no meio do caos das grandes cidades hoje em dia, né? O filme tem uma estética muito urbana, e mesmo que ele não tenha nenhuma cena ou sequência que seja tão icônica, que seja tão inesquecível como aquela que eu descrevi na minha crítica do primeiro filme, que é a da invasão dos headquarters da CIA, esse filme aqui tem um monte de cena de ação que é bastante impressionante e que começa a consolidar ainda mais uma tradição da franquia Missão Impossível, que é de ter grandes cenas de ação que escalam cada vez mais e que tem trabalhos de dublês espetaculares, e isso é mérito tanto dos dublês quanto também, obviamente, do Tom Cruise, vocês sabem. Pensem comigo, né? Aquela perseguição de helicópteros que acontece naquele campo cheio de moinhos de vento corrige um problema que a cena parecida do primeiro filme, que é aquela perseguição do helicóptero ao trem, que tinha um CGI bastante artificial, aqui é praticamente invisível. A invasão ao Vaticano também mantém uma tradição da franquia Missão Impossível, que é sempre ter uma grande sequência, ou duas nesse caso aqui, de invasão a alguma instituição bastante protegida, bastante secreta e bastante difícil de invadir, e a invasão ao Vaticano é muito bem coreografada, é muito tensa também. E claro, eu acho que a grande sequência de ação do filme é, curiosamente, uma que também envolve o Tom Cruise pendurado. E como eu falei, né, eu acho que aqui começa essa tradição da franquia Missão Impossível de sempre querer subir a aposta. Beleza, a gente já fez isso, vamos fazer isso numa escala muito mais épica, que é aquela sequência em Pequim em que o Tom Cruise tá pendurado ali, né, naquele cabo de aço entre um prédio e outro, e ele executa toda aquela ação como se fosse um pêndulo, se movimentando por cima das ruas lotadas, né, das ruas caóticas de Pequim. É uma sequência bastante impressionante, só não é tão impressionante quanto uma que também vai envolver uma escalada de prédio no próximo filme, mas eu vou falar mais sobre isso, claro, no próximo vídeo, e aí sim vai ser uma cena icônica como a do primeiro filme. Primeiro filme do Simon Pegg, que tem um papel pequeno aqui, mas que vai ganhar mais espaço nos próximos filmes, e eu acho que a Michelle Monaghan, que vive a esposa do Tom Cruise, que é a Julia, encaixou muito bem, né? Como eu falei, ela traz um componente de humanidade e também de uma vida mais normal, fora daquele mundo da espionagem, pra vida do Ethan Hunt. Eu acho que é um filme bem coeso e que tem muito poucas falhas, muito poucos problemas, gosto demais. Se você tá gostando dessa série aqui de vídeos de críticas sobre os filmes da série Missão Impossível, já me dá um like, já curte esse vídeo, já se inscreve no canal se você ainda não tá inscrito, já clica no sininho pra receber a notificação sempre que tiver um vídeo novo por aqui. Comenta aqui embaixo, gente, que é muito importante pra mim, pra eu ter engajamento, pra que o YouTube espalhe mais esses vídeos. Se você gosta desses vídeos, então me dá uma força nesse sentido. E desse lado aqui eu vou deixar a playlist que já tem, né, com esse vídeo aqui, 3 da série Missão Impossível, pra você assistir depois que esse vídeo acabar. Beleza? Eu vou ficando por aqui, um abraço, tchau!